Eba! Olha a nossa comida. Olá, Ê! Tudo bom, Milinha? tudo bem? Deixa eu acertar a minha câmera aqui, que acho que eu tô com a cabeça meio. Aí. E aí, Amora, como você tá? Tô bem, e você? Também. Eu trouxe a pequena Eva para conversar com a gente, ó. Linda. Que linda, né? Eu que confeccionei. Foi bem bacana, sim. Ai, ai, que bom. Bom, te agradecer. Eu que tenho Uma que menina agradecer. tão, imagina, tão novinha, né? Tão assim, jovem. E aqui nesse papo reto com uma senhora. Tava pensando nisso agora. Eu falei, olha que interessante, né? A Mila, assim, ter todo esse carinho, essa paciência para estar aqui, né? Enfim. Então, te agradeço. Eu sempre digo que eu trabalho aqui no campo da constelação familiar. Você já participou, você conhece como funciona. Por isso que não tem nada preparado. A gente chega e o campo vai apresentar o que que é para a gente trazer aqui, tá bom? Tá. Vou pedir para você se apresentar, porque esse vídeo ele fica no YouTube, daqui a alguns anos algumas pessoas vão ver, e enfim, né? Aí você já vai estar formada. Se Deus quiser. Ah, então conta pra gente sobre você, assim, quem é você. Tá, meu nome é Mila, eu tenho 18 anos e eu sou vestibulanda de medicina e não tenho muito assim, é mais isso. É meu dia a dia, é o que eu vivo e na verdade é a minha realidade, acho que é a única realidade possível no momento. Que linda. Mila, e conta como está sendo, né? Você vestibulando aí para medicina, candidata, e como está acontecendo isso, né? Sem poder ir lá presencialmente. Conta um pouquinho para gente. É uma loucura. É assim, um turbilhão de sentimentos e emoções, tipo, você acorda bem, aí você vê uma notícia e termina o dia assim, meu Deus, mas não vai ter Enem, vai ter Enem, tipo, o que que vai ser do meu futuro? E, tipo assim, estar em casa, ter que se adaptar a estudar em casa, um novo método, um método que, tipo, nunca gostei de estudar em casa, tipo, fazer com que as pessoas da sua família entendam a sua realidade e entender que você precisa estar ali, que você precisa se dedicar e que é uma coisa muito importante. É assim, tipo, ter que lidar com esse sentimento, às vezes você precisa se entender muito, sabe? Respirar fundo e falar, não, tudo bem eu não estar num dia bom, tudo bem eu estar vivendo isso, é uma experiência nova e eu tenho que me permitir errar também, sabe? Ai, que Tá sendo lindo. bem puxado. Ô Mila, e como que é isso, assim? Como que se consegue colocar toda essa rotina de estudo dentro de uma dinâmica que deve ter mais pessoas da família em casa, né? E onde Né? existe uma demanda para cá, para lá, enfim, né? Fazer coisas e, né? Conta um pouquinho pra gente. Cara, é difícil. Eu tentei ano passado, né? Que eu tô no meu segundo ano de cursinho, me adaptar, estudar em casa e não rolou, assim, porque eu me distraio muito. Qualquer coisa, eu já tô no outro planeta. E aí, tipo, quando eu tô em casa, ou minha mãe tá em casa, eu sou muito grudada na minha mãe, sabe? Então é muito difícil pra eu, tipo, ela tá lá e eu tá separada, sentada, estudando. E nossa, assim, os primeiros dias eu não conseguia estudar nada. Assim, eu virava e falava, meu, eu não vou conseguir, eu não vou passar, eu vou jogar um ano fora. Tipo, que vai acontecer, sabe? Mas depois, tipo, eu fui entendendo o lugar, o melhor lugar para eu estudar, fui conversando, tipo, e sentar e explicar realmente a minha necessidade, sabe? Porque são pessoas que nunca viveram a realidade que eu tô vivendo. Então, falar, olha, eu sei que você não entende,
mas eu preciso desse tempo, eu preciso estudar isso, vai ter dia que eu vou ter simulado e eu vou ter que ficar reclusa, ou não almoçar com a família, que é um hábito que a gente tem. E tudo bem, sabe? Eu preciso passar por isso para depois a gente voltar à nossa dinâmica. E aí, tipo, ai, a gente, por exemplo, não tem faxineira. Então, todo mundo tem que limpar o seu quarto, ou todo mundo junto para limpar a sala. E falar assim, então, quando não, tipo, você não programa isso, você fala, ai, vamos limpar hoje, não coloca na minha rotina. E eu gosto muito de anotar o que eu tenho para fazer no dia, tipo, parece que me deixa menos ansiosa. Então, eu falei assim, ó, se a gente puder programar, para eu colocar no papel, separar, já deixar programado, isso me deixa menos ansiosa e todo mundo consegue fazer as coisas, sabe? Então, acho que tentar ser o mais claro possível e entender que tudo bem as pessoas não te entenderem nesse momento. Essa comunicação, né, Mila? Mesmo que as pessoas não entendam, e ter essa disponibilidade comigo, né, em falar, pelo menos me colocar para isso não ficar ali dentro crescendo, né, e me deixando num estado que eu já não estou dando conta, porque óbvio, estamos todos para dentro e refletindo sobre muita coisa e tudo, né, as lentes aumentaram sobre tudo que a gente está vivendo. Então, se você tem esse espaço, né, pelo menos dentro de você, de falar, ok, eu coloco o que eu penso, né, o que eu sinto. O que vocês vão fazer com isso, né, não cabe a mim, mas eu me permito isso. Já dá uma, né, uma esvaziada nesse, É, nesse é porque sentido. o cursinho em si já é um ambiente, é uma vida, assim, de ansiedade. Raras pessoas que eu conheço que estão no cursinho e não têm alguma ansiedade. Então, tipo, lidar com isso ajuda, sabe? É difícil, é muito difícil. Às vezes você surta mesmo, chora, acontece uma coisinha de nada. Outro dia eu tava fazendo uma torta com a minha mãe, eu errei a receita e eu comecei a chorar. Tipo assim, não é necessariamente a torta, não foi porque eu errei a torta, mas é porque eu tava tão exausta que foi, tipo, ao ápice, sabe? E aí, tipo, você mesmo olhar pra você e falar, tá, eu não tô bem. Eu preciso desse tempo, eu preciso respirar, eu preciso colocar minha cabeça no lugar, porque senão não adianta nada ficar fazendo tudo na euforia. Bacana. E é esse acolher mesmo, né, Mila? Eu percebo assim na minha vida, né? Então, tudo que chega, ok, né? Eu acolho. E nós mulheres, nós temos isso, né? De muito sentimento exacerbado, porque a gente tem as fases hormonais também. Você sabe melhor que nós, até porque estuda isso, né? E que isso influencia no nosso humor também, né? No nosso dia a dia. E aí é acolher esse jeito de ser, esse dia mais sensível, enfim, né? Já é um grande passo. Eu falo isso porque na constelação familiar a gente tem isso de acolher, de dizer sim a tudo que chega. É, Seja lá um choro, seja uma alegria, né? Então, sim, sim, né? Simplesmente assim. E falando em hormônio, né? Eu tô vendo aqui assim um útero ali, um ovário, é isso? é, ele é desenhado, são várias flores e tá escrito floresça. Ai, que lindo, Mila. Maravilhoso. Você que desenhou? Não, Não. eu comprei de Tá. uma artista e Aham. eu. É porque assim, quando eu comecei a questão do meu ciclo, assim, eu tinha muita dificuldade de aceitar isso. E aí teve um dia que eu aceitei. E eu comecei a lidar muito melhor, sabe, comigo, o dia que eu aceitei que eu era assim, que aquilo só tava lá pro meu bem, sabe? Então eu tenho muito essa conexão, assim, com o útero. E aí, a hora que eu vi, Nossa, eu falei, eu preciso desse quadro. é isso. Que bom. Mila, conta um pouco para as meninas que, né, que verão isso na sua idade. O que que é essa dificuldade em aceitar? O que que é? Eu não sei, eu vejo muito isso, sabe, das pessoas da minha idade, de não aceitar, de não querer menstruar, de interromper, né, de tomar. E assim, é uma coisa natural. Tipo assim,
se tem, está na gente, é porque precisa estar lá, sabe? E querendo ou não, por mais que não engravide, é vida, sabe? Significa vida, significa transformação, sabe? Eu acho que isso diz muito essa conexão, sabe? Depois que eu aceitei, eu comecei a lidar muito melhor com a questão dos meus ciclos, é, de escolher o melhor pra mim, até de autoaceitar, sabe? E o Tipo, que que é enquanto não aceitava e depois que aceitou? Que chave que vira aí? não sei, quando eu não aceitava, assim, quando eu tava no meu período, eu falava, ai, não quero fazer nada. Tipo, não tá legal, sabe? Parece que tudo incomodava. Porque você tá naquela energia do incômodo, né? E depois que eu aceitei, tipo, eu comecei a seguir minha vida normal. Tipo, entender que tava ali e que eu ia ter que lidar com isso, sabe? De algum jeito. Parar não tem jeito. E aí, tipo, não sei, sabe? Fica mais harmonioso, assim. Eu fico até mais aliviada quando eu tô quando eu tô menstruada, assim. Eu falo, ai, ufa, tô menstruada. Que delícia. Que bom. É, hoje eu mesma atendo muitas mulheres que elas interrompem o ciclo menstrual por anos, né? E aí é todo um trabalho para retomar isso de volta depois, porque quando elas se dão conta, né, do que realmente isso atua no organismo, do que isso faz, né? Porque tá, é a mesma coisa de falar, tá, eu vou, sei lá, interromper, imagina, qualquer outro sistema meu, né? Do É, corpo, e não vou deixar fluir, vou interromper a respiração, vou interromper, sei lá, xixi, não sei, mas aparentemente parece que não, mas a hora que for realmente colocar tudo isso na balança, o resultado, para mim, ele fica dá na mesma coisa, porque os estragos são tão grandes, né? são. E Eu tive depois uma. Eu parei de tomar meu anticoncepcional recentemente. E aí, tipo, vira tudo uma zona, né? E aí que eu senti, assim, o quanto isso interfere na nossa vida, sabe? Porque volta, porque ele meio que mascara algumas coisas, né? Então, quando ele volta, assim, estourando. ele E aí eu meio falei, não, ele mascara. é. E aí, tipo, e foi aí que eu aprendi a cuidar da minha pele, a cuidar de mim, tipo assim, tá. Começou a aparecer umas espinhas, umas coisas que eu não tinha. E aí, tipo, aprendi a me cuidar e agora, tipo assim, meu cabelo melhorou muito, minha pele melhorou muito, coisas que a gente nem associa. E aí, coisas que eu acho que eu nem quero mais pra minha vida, assim. Talvez escolher um método não hormonal seja o melhor. Interessante você falar isso, Mila, porque eu utilizei, né, a vida praticamente toda assim, é o método da ovulação. Você conhece? Conheço. Nasci por causa disso. Foi, mas o Foi. método da ovulação, ele é diferente do da temperatura basal e ele é diferente do tabelinha, Ah, não, minha mãe usava né? tabelinha. É, porque o que acontece, né? A tabelinha, ela nos coloca num lugar também de que, ah, tá, são, sei lá, 14 dias aqui, 5 dias lá, e não, e nós não somos assim. É, Nós somos singulares, né? E o método da ovulação, ele traz exatamente isso, porque é a observação diária. Eu vou, me observo, para depois perceber em que momento do ciclo eu estou. E não existe assim, ah, nosso ciclo passado foi igual, ah, foi no mesmo. Não, porque é conforme o meu estado, conforme a lua que influencia, né? E esse método é um método casal Billings que trouxe, desenvolveu, e ele é tão, como que eu vou te dizer? Ele é tão singular assim, que é tanto para quem quer dar um tempo, né, para no momento não uma gravidez, mas também para quem quer pontuar e engravidar. perceber quando ovula para uma concepção, né? É um método muito precioso, pouco divulgado, mas bem precioso. E aí,
a gente começa a sentir, perceber, por exemplo, dá até para saber, esse ciclo eu ovulei no ovário esquerdo, eu ovulei no Caramba. ovário direito. É muito lindo, é muito lindo. Mas eu acho que nós, mulheres em geral, a gente ainda está engatinhando no nosso próprio autoconhecimento. Acho que a gente ainda tem muito desse. A gente tem muito medo de se conhecer, muito medo de olhar pra gente, sabe? Eu vejo muito isso com as pessoas da minha idade. A gente não sabe quando a gente tá ovulando, quando a gente, sabe, quando o pré-menstrual, quando não tem um ciclo regulado. E a gente tem nojo da nossa própria menstruação. Tipo, é uma coisa sua, é você, como você tem nojo, sabe? E depois que eu comecei a entrar em contato, que eu comecei a me conhecer, sabe? É muito melhor, porque eu acho que isso reflete em tudo na nossa vida. É bem bacana. Mila, e você que vai para essa área, né? Não sei qual vai ser a especialização, enfim. Mas é bem interessante trazer isso, né, para as meninas, antes da primeira menstruação, perceber a primeira ovulação, que a gente também tem algo distorcido sobre isso. Espera vir a menstruação para depois, né? E não, nós ovulamos, que é onde nós temos, o nosso corpo ele está todo propício a gerar vida, né? Em todos os sentidos, porque a gente sabe também que essa energia sexual é a mais forte que a gente tem, porque cocria, tanto projetos como pessoas, né? E depois, a menstruação, ela é uma decorrência da ovulação, né? E não É, que primeiro acontece a menstruação. Então, até para ir já, né, para esse caminho, observando que nós somos geradores de vida, né? E não alguém que, menstrua, tem incômodo, tem cólica, é super chato, incha, fica irritada, com espinha, porque geralmente. Então, assim, essa preparação antes, né? E aí é. a gente começa a ter uma outra visão sobre esse sistema hormonal, né? Tão rico em nós. Um E olhar aqui, positivo. né, aproveitando, já que o papo está nesse, tem muitas mulheres também que eu cuido e que a orientação é assim, é plantar a própria menstruação. Não sei se você já ouviu falar disso. Não, Então, quando tem o sangue menstrual, tem mulheres que usam aqueles copinhos, né, de silicone, em eu uso. vez do absorvente. Você usa, então. Esse sangue que sai, em vez de ir para uma água corrente, pode jogar num vaso, numa plantinha, porque daí eu devolvo para a terra o que a terra me deu. E aí Caramba. começa a ter uma outra conotação para a gente o que é esse sangue menstrual, porque ele fica como contribuição, né? Mas é só vivenciando, né? Então, já que a gente está falando nisso, enfim, É tipo o que eles fazem com a placenta, né? Eu já vi com a placenta, isso. de enterrar. É, enterrar. Alguns enterram, alguns. é, A minha filha ela é parteira humanizada, não sei se você sabe. Sei. E o que que eles fazem, né? Ela tem em casa, ela produz, ela faz toda a desidratação na placenta, depois aquilo é moído, triturado, tem todo um processo higiênico, enfim, todo direitinho lá. E onde depois essa mulher, ela tem isso em cápsula, esse pó, para tomar durante a vida, em momentos que ela precisa para. Um deles que eu sei é para fortalecer a imunidade. Então, É tem super várias proteico. maneiras de fazer várias coisas. Tem pessoas que enterram a placenta e né, plantam uma árvore, enfim, vários caminhos. Mas é isso, né? Porque somos nós, né? Então, olhar para isso de um outro lugar. É, de uma outra maneira. Mila, de outra maneira. É um convite, né? O Né? que que te fez olhar para a medicina? Conta um pouco dessa história pra gente. Então, eu nunca quis ser médica, assim, não é um sonho de vida, assim. Desde criança sonhava em ser médica. Na verdade, eu queria ser, já quis ser várias coisas. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. E
eu sempre fui aquela pessoa que olhou muito pro futuro. Eu sempre tive a minha vida inteira planejada. E se eu não tivesse, meu Deus, minha cabeça não parava. E aí eu tinha um professor muito bom de biologia, assim, eu sou apaixonada por ele até hoje, assim. E ele me incentivava muito, às vezes ele acreditava em mim mais do que eu acreditava. E aí ele falava, ai, Mila, faz medicina. E eu falava, não, muito difícil. Eu não vou passar em medicina nunca. Aí eu fui procurando, pesquisando e eu caí na biomedicina, que não é parecido, mas é biologia, né? É a parte laboratorial, uma parte que eu gostava também. E fiquei com essa ideia da biomedicina. No meu segundo ano do ensino médio, a gente foi pro laboratório abrir uma lula, pra gente aprender mesmo. E foi nesse dia que eu descobri que eu queria ser médica, assim. Eu abri, o dia que a gente tinha um bisturi, né? Eu abri a lula e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Tipo assim, me veio na cabeça, sabe? Eu senti aquilo. Eu falei, tá, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E fiquei com isso, assim, comecei a pesquisar e só comecei a gostar mais, assim, sabe? E aí, sei lá, cada dia eu me apaixono mais. Você vê, né? Eu sou cheia de coisas de medicina, assim, é a minha vida. Assim. Que tem mais aí que você falou que é cheia? Eu tenho um Ah, é que rim você tá bem aqui, atrás desse. é, eu tenho um rim, aí aqui tem uma frase que tá escrito: onde houver amor pela arte da medicina, também haverá amor pela humanidade. Ai, que lindo. E eu também desenhei Esse é um o seu estômago ali universo. na parede. Eu gosto muito, gosto muito. Bacana. E aí esse caminho, né? Porque envolve cursinho, muito estudo, muita disciplina, muito foco, né? Como que é isso aliado a essa vontade de, ai, é isso que eu quero para minha vida? Eu acho que é isso que segura, sabe? É o amor, é a vontade. Quando eu entrei no cursinho, você tem um choque de realidade, né? Porque você não espera que é tão tanta tensão quanto na verdade é. A primeira coisa que vem na sua cabeça é todas as outras profissões possíveis que eu faria. Eu já pensei em todas. E por mais que eu ache legal, não é onde eu me encontro, sabe? Porque quando eu penso na medicina, ela me cativa não só como um trabalho, mas como um estilo de vida mesmo, sabe? De, ai, pegar e ler um artigo num dia que eu tô descansando e aquilo me fazer bem, sabe? Então, eu acho que é isso, é esse amor, é essa vontade, é esse sentimento que faz você ter força todos os dias de levantar e assistir uma aula, sabe? De passar um tempão estudando, de ter um resultado ruim no simulado e falar, não, é isso que eu quero, vamos pra frente, sabe? Que lindo. Pelo jeito você gosta do conhecimento, né? Te faz bem, te Gosto realiza. muito. E como a gente tá falando de olhar sistêmico, né? Eu descobri recentemente que a minha avó, ela, acho que ela estudou só até o primeiro ano, assim, do colégio. Mas ela falou que se ela tivesse formado, ela queria ser médica. E eu só descobri agora. Eu ia te fazer essa pergunta, mas eu falei, não, eu não vou, acho que é entrar muito no pessoal, mas já que você falou, é isso, Amanda. Às E vezes, né? É, pode falar. não, ela tava. Eu tenho ficado muito curiosa com a história da minha família agora que eu tô podendo ter mais tempo com eles. E ela tava me falando, Uhum. porque é, ela morava no interior do Paraná, né? E contando que ela, a família dela, o avô dela que aplicavam injeção nas pessoas, vacina, e que ela adorava fazer, sabe? É bem legal saber que eu tenho uma raiz em alguma coisa assim. Ai, que lindo. Nossa, isso é constelação familiar pura, né? Porque nós estamos aqui, você como frequentadora, né, sabe disso, que é para realizar o sonho dos que vieram antes, né? É, E aí muitas vezes quando vem isso, né, e se no caso você consegue ouvir a história e consegue saber
uau, né? Já existia isso, e porque às vezes a gente vai e não sabe da história, mas intuitivamente vai para aquilo, né? Então, para você, isso acaba tendo mais alicerce ainda, né? Vem de um outro lugar. Você sente Nossa, isso, Mila? sinto. E a minha avó me dá uma força, assim. Ela fala, ai, minha avó é muito religiosa, né? E ela fala, não, vamos rezar pra você passar. E ela fala assim, eu não quero que você passe longe. Como eu vou ficar longe de você? E assim, me enche o coração, sabe? Porque eu sempre fui muito ligada com ela. E aí, nossa, eu sou apaixonada pela minha avó, né? Não tenho palavras. Aham, que delícia. Ai, que gostoso. E as suas duas avós são lindas, né? Eu tenho o prazer de Não, conhecer as não, a minha duas, um família, encanto. minha família é maravilhosa. Eu aprendo muito com eles. Bacana. Mila, e como fica a parte afetiva com tudo isso, né? Em casa, estudo, pré-vestibular. Então, eu tô tendo uma oportunidade maior de, de ficar com eles, né? Porque, por exemplo, almoço com minha avó mora aqui do lado, almoço com a minha avó, almoço com meu pai, que tá ficando em casa. Então, nesse quesito é um ponto positivo, assim, que ano passado eu quase não tinha contato com eles. Mas quando eu falo afetiva, é assim, o namorado mesmo. Tem Eu não tô namorado no namorando momento? mais. Ah, Não. a última vez que eu te encontrei tava, É, foi ou recente, não? foi antes da quarentena. Ah, tá. Ok. Então é isso, né? Que bom. Ah, a Mila, vida É isso. vai jogando, a gente vai aprendendo, vai tirando lição. Simples assim, leve assim. Parece simples, né? Mas eu acho que é ver o melhor da situação. É. E você sofre É. muito quando termina um relacionamento assim? Ou não esse específico, né? Mas assim, quando tem. Então, eu sou uma pessoa muito afetiva. Eu gosto, né, de ter relações, eu cativo muito, assim, eu dou muito valor para as pessoas. Então, assim, eu sofro pela falta. Mas nesse caso, eu entendi que não era o momento, sabe? Então, tipo, na real, tipo, eu pedi pro universo me levar, sabe? Eu falei, meu, me dá uma luz. E aí, tipo, virou a chave e passou, assim. Mas eu sinto muita falta das relações, tipo, paralelas, da família. Disso eu sinto bastante falta. Porque eram relações que eu gostava muito. Ah, tá. É, porque vai criando, né? Vai criando um certo laço, enfim. E também a É, gente não se une à toa por alguém, né? Tem uma cura ali dos sistemas, né? Você sabe disso também, né? sim. E às vezes essa cura é por alguns minutos, alguns meses, alguns anos, às vezes é para a vida toda, enfim, né? Mas tem um reencontro aí de equilíbrio dessas relações. É, e a gente nunca sabe o que tá por vir, né? Então, Exatamente. eu acho que Hum. ficar relutando nessas situações é muito pior, sabe? Se for pra ser um dia, vai ser. Se não for pra ser, não vai ser. E uma coisa que me ajudou muito, que, nossa, assim, eu sou muito grata, foi da minha mãe, sabe? Ela foi incrível nessa situação. E ela me ensinou que, tipo, não importa o que aconteceu ou como aconteceu, a gente tem que ser grato. E eu sou muito grata, assim, a tudo que aconteceu, a tudo que eu tive. Eu não desejo mal nenhum, tipo, muito pelo contrário. E eu fui muito feliz o tempo que eu tinha que ser ali, sabe? Fui muito bem acolhida, vivi momentos inesquecíveis. E, tipo, não preciso excluir isso da minha vida pra continuar seguindo ela. Mas trazer isso comigo, sabe? E todos os aprendizados que eu tive, porque eu amadureci muito, assim, eu cresci muito como pessoa. Uau. Mila, ouvindo você falar, né? Então, quando você tem? 18. Ai, meu Deus, 18 anos.
com essa cabeça madura, né? E aí, ouvindo você falar, e eu vejo assim, né? Nas nossas relações, você deve também conhecer pessoas e mulheres, né? Vamos falar especificamente, de tão apegada, né? Mesmo que o relacionamento tá lá, tá sendo abusivo, não tá se realizando, né? E você nessa leveza, o que que você tem para contar para gente sobre isso, assim? Como que é? Como que é essa sua visão? Olha, não é fácil, tá? Eu acho que isso aconteceu quando eu comecei a olhar pra mim, sabe? De me colocar em primeiro lugar. Eu nunca fui uma pessoa que me colocava em primeiro lugar. Eu colocava todo mundo em cima de mim e não me colocava. E aí, quando eu comecei a Dá olhar um pra exemplo, mim, Mila. Dá um exemplo disso. ai, vamos supor, no meu relacionamento mesmo. Eu tinha um compromisso com as minhas amigas e um compromisso com os amigos dele. Eu ia para os compromissos dos amigos dele, sabe? E aí, se eu fosse pro compromisso das minhas amigas, eu ia estar lá. Se eu fosse pra lá, eu ia estar aqui, sabe? E aí, quando eu comecei a, tipo, me colocar em primeiro lugar, a colocar as minhas necessidades e ver que, tipo, eu que importo, porque no final, quem fica com as minhas ações sou eu, começou a mudar, sabe? Eu acho que a gente tem muito medo. E eu acho que isso é uma carga histórica sobre a mulher. A mulher sempre foi taxada como dependente do homem. E até hoje é assim, te perguntam, ah, não tem namorado, mas nossa, não vai casar, não vai ter filhos. E, e não é assim, se você quiser ser solteira, seja solteira, viaje o mundo, faça o que você quiser, entendeu? Então, quando eu comecei a entender que eu não precisava de alguém para ser feliz, não precisava depender de alguém, isso mudou, sabe? Entender que eu tenho os meus processos e que eu tenho que cuidar deles primeiro antes de querer estar com alguém. E eu acho que é isso que falta. A gente fica tão ansioso pra casar, pra estar num relacionamento, que a gente não para olhar pra gente. Entender que antes de amar alguém, a gente precisa se amar. Porque senão a gente sempre vai colocar o outro em cima da gente. E aí não vai dar certo, entendeu? Aí nunca vai dar certo. Nossa, que lindo, Mila. Mas aí quem ouve isso e nunca ouviu falar disso, como assim, né? Me amar. E aí, como que é isso? Algum exemplo, alguma bem no trivial mesmo, para quem nunca acessou? Eu acho que se amar é um trabalho assim, é um passinho de cada dia, sabe? É você se olhar no espelho e você falar, cara, eu não tô legal hoje. Aí você vai lá, toma um banho, se arruma, sabe? Pra você, não pra ninguém. Vai lá, troca de roupa, coloca uma roupa que você sente bonita, pra se elevar, sabe? É se olhar, é olhar um dia que você não tá legal e pensar, tá, eu não tô legal por tal assunto. Tudo bem eu não tá legal? Tudo bem eu não tá legal. O que que eu posso fazer? Ah, vou assistir uma série que me deixa legal, vou conversar com alguém que me inspira. Eu acho que é isso, sabe? Não são todos os momentos que a gente se ama, sabe? Não é uma coisa que acontece do dia pra noite, mas é um trabalhinho todos os dias, sabe? Eu acho que é isso, assim, não sei definir, mas é tão gostoso, assim, porque eu lembro, assim, logo que eu terminei meu relacionamento, eu passei por uma fase bem difícil, até o, né, porque é um luto, é uma pessoa que você gosta, é Natural normal vivenciar você isso, óbvio. ficar triste. E depois que passou, eu me olhava no espelho e eu via outra Mila, sabe? Porque antes eu me olhava no espelho e eu via aquela Mila de 14 anos, uma criança. E aí depois que eu me olhei no espelho, assim, eu consegui ver uma Mila mais adulta, sabe? E aí eu falei, caramba, obrigada, porque essa pessoa me fez crescer tanto, me fez enxergar diferente. E talvez eu não me enxergasse diferente se tudo isso não tivesse acontecido.
sei lá, eu acho que são esses passos, são esse olhar com carinho pra você. Encantada aqui. Meu Deus, com 18 anos, já ter posse, né, de todo esse empoderamento. A vida se abre, né, Mila? Não tem como. Que lindo. Imagina as suas avós ficarem olhando você assim, né? Realizando tudo isso que elas um dia quiseram também, até nesse se amar, se olhar, né? Porque as oportunidades não são as mesmas, né? Hoje a geração vai ficando, na verdade, elas vão segurando esse mais pesado para que os que vêm, né, possam não utilizar desse peso para caminhar, né? É, Então, imagino. elas dão a força, né? Eu puxo muita força dos meus avós, assim, quando eu tô, principalmente na minha época de vestibular, sabe? Eu respirar assim antes da prova e falar, eu tenho a força dessas pessoas que batalharam tanto, sabe? Pra eu estar aqui hoje, dos meus pais, que se esforçaram tanto pra eu ter feito escolas boas, pra eu estar num cursinho de qualidade, sabe? De entender esse valor. Acho que isso também traz muita força. Entender que tem pessoas que estão ali se importando com você todos os dias. Ai, você traz tanta coisa deliciosa, assim, tão nutridora que eu só tenho vontade de te ouvir, eu não tenho nem vontade de falar nada aqui. Ah, eu sou filha da minha mãe, né? E do seu pai, É- né? Ah, sim. Meu pai me traz. É que assim, meus pais são muito divididos, assim. Meu pai me traz muito da sabedoria racional. Meu pai é muito inteligente, assim. É um absurdo, assim. Sim. Toda vez que a gente vai jantar é uma aula. É incrível. E eu gosto muito. E a minha mãe traz o lado emocional, né? Desse jeitinho dela, da natureza, de abraçar as árvores. E você toda dengosa, né? Assim, de acolher isso, eu quero dizer. Te vejo uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo com essa permissão, né? Para receber tudo que chega. Seja abraçar uma árvore, né, contemplar uma natureza, como também, ok, né, agora é racional, eu preciso me centrar, porque existe uma aula sobre pressão e papapá, né? É. Então, é muito lindo. E eu acho muito interessante que, do mesmo modo que eu tenho isso muito dividido entre os meus pais, a minha cabeça também é muito dividida assim, dessa forma. Que interessante. Às vezes eu entendo muito bem racionalmente o que está acontecendo e não consigo lidar emocionalmente, assim. E eu falo, mãe, como junta? Que ótimo. Quanto segredo, mãe. Ah, porque minha mãe, nossa senhora, ela, nossa, me ajuda muito, assim, quando eu tô perdida assim, ela fala, Mila, olha assim, olha de outro jeito. E para aquelas pessoas que não têm esse privilégio, né, de um pai, de uma mãe, dessa família, dessas avós. É, eu entendo muito, né? Porque eu tento muito olhar pra isso. Conheço gente que não tem. E eu admiro, assim, de verdade, quem não tem esse suporte e lida muito bem com as coisas, mas acho que talvez buscar com pessoas que estejam preparadas profissionalmente para te dar esse suporte. Entender, eu acho que o mais importante, entender que seus pais, você tem que ser grato a eles por eles terem te dado a vida, né? Por isso, você tá aqui graças a eles. Se eles não estivessem aqui, acho que você aceitar as coisas faz com que você lide melhor com elas. Mas
é uma situação pesada. Eu sou muito privilegiada, então é difícil, assim, é, me coloco no lugar, mas saber como lidar se eu tivesse nessa situação. É. Mas às vezes alguém que vá ver isso aqui vai dizer, ah, mas para você, né, Mila? Com tudo isso, até eu, né? Chegaria. É difícil para todo mundo, assim, mesmo tendo tantos privilégios, nunca é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não tava vivendo para aprender, né? Todo dia é um aprendizado novo. Mas eu acho que é procurar pessoas que te fazem bem, que, que estão ao seu redor, sabe? Porque mesmo tendo esses privilégios, eu tenho meus dias muito ruins, assim, que eu olho pra minha mãe e falo, meu, você não pode me ajudar, você não me entende. Mesmo ela me Fala um pouco entendendo, sobre sabe? isso para que as pessoas possam também ver que você não é alienada desses sentimentos, né? Não, eu tenho vários, assim, principalmente na quarentena, vários momentos de explosão. Eu sou uma pessoa que eu não falo, e vem uma hora e bal, sabe? Explode tudo. E eu tive um ano bem complicado, né? E uma coisa que me marcou muito, que a minha mãe não me ajudou, mas que uma amiga minha me ajudou. E nossa, assim, aquele dia pra mim foi. Ninguém mais podia me ajudar do jeito que ela me ajudou, sabe? Precisava ser ela. Eu cheguei no cursinho e meu ano começou já muito conturbado emocionalmente. E o cursinho tava mais cheio, segundo ano de cursinho, uma pressão diferente. Eu querendo fazer tudo e não conseguindo fazer nada. Então, assim, eu tava muito abalada. E aí eu cheguei no cursinho e a sala lotada. Eu cheguei atrasada por causa do trânsito e eu não tinha onde sentar. E aí foi aquele ápice que eu te falei. Eu ia começar a chorar, assim, na frente da sala, porque eu não tinha onde sentar. E aí essa minha amiga, ela foi muito rápida. Ela levantou e falou assim: Meu, vamos pra sala de cima. Me puxou e fomos pra sala de cima. Não deu nem tempo de eu pensar, a gente só foi. E, meu, essa atitude dela pode ter sido, assim, o mínimo pra ela, sabe? Tipo, aquela coisa que ela faz, normal. Mas, meu, ela mudou o meu dia, sabe? Foi o melhor dia no cursinho pra mim. Eu me diverti, foi um dia leve. E tinha tudo pra ser o pior dia do mundo, sabe? Então, ter esse tipo de gente do nosso lado que te acrescenta, que te apoia, que fala: Ó, eu tô aqui com você. Quando você precisar, pode me chamar. Que vem num dia qualquer e fala: Ó, você tá bem? Isso faz muita diferença. Talvez para quem não tenha pessoas em casa para te dar esse suporte, ter esse tipo de gente ao nosso lado é muito bom. Bacana. Que é uma relação também, né? É, Ô, Milene, conta assim, você agora não, né? Tá em casa, mas quando tava indo pro cursinho, ia do quê? Mamãe leva até na porta, papai busca, ou você conhece o mundo coletivo? Como que funciona isso? meu pai me levava de manhã, porque era caminho pro trabalho dele. Mas eu voltava de trem, eu pegava um trem, um ônibus e um metrô. Às vezes minha mãe me buscava na estação, do trem. Na maioria das vezes, se eu voltava mais tarde. Então você conhece o que é um trem bem lotado, vindo para Uma, Pirituba, é uma isso? luz às 6 da tarde, conheço. Ah, conhece então, né? Onde praticamente você não escolhe onde você vai, você entra naquele bolo e é conduzido, Você é fica isso? aqui, ó. Você fica aqui. Isso, é bem interessante. Nossa, mas eu estou sentindo falta. Vou falar que eram os meus momentos assim. Eu buscava voltar mais tarde para não pegar esse caos, mas era o meu momento de espairecer, sabe? Eu gosto muito de andar, assim. Eu gosto muito de estar comigo. Eu gosto de estar sozinha, assim. Normalmente, quando eu termino as minhas provas e eu posso voltar sozinha, eu prefiro, sabe? Porque eu preciso daquele momento comigo. Preciso entender o que aconteceu, entender que se der tudo errado, Deus já foi tudo errado. E aí, às vezes, quando vem outra pessoa, fica na expectativa das outras pessoas. E eu gosto muito, sabe, de ter esse momento, colocar uma música no fone no último, assim, e colocar minha cabeça no lugar.
Mesmo que Era o meu seja no momento. trenzão lotado. Ah, sai, né? Você tá com a música ali, nada, Aham, nada importa. sim. Mila, e você é muito exigente com você? Como que funciona isso? Tem Sou cara muito de quem exigente. é. É, Eu sou muito. Mais do que o saudável, bem mais do que o saudável. Acho que isso é o que eu mais luto, assim, todos os dias. Eu me cobro. Meus pais não me cobram muito em relação ao cursinho, eles veem o que acontece. Mas eu me cobro demais, assim. E chega a ser assim, tipo, coisas bobas, assim. Tipo, essa semana, essa última, não foi legal pra mim. Tipo, não consegui acordar cedo, não consegui fazer. E nossa, eu já tava aqui, enfiando a faca. Não vai passar. Como é inútil, sabe? Não é assim. Mas nossa, eu me cobro muito, assim. De ser perfeita, tem que ser perfeita. Se não for pra fazer ah, perfeito, eu nem tá. começo a fazer, sabe? Ah, E sei. às vezes é bom fazer mesmo não sendo perfeito. A minha mãe falou isso pra mim hoje. Se você ficar esperando o momento perfeito, nunca vai chegar. É. Essa vulnerabilidade, a gente tem falado muito aqui, né, nos nossos vídeos, que essa vulnerabilidade e essa coragem de se jogar, né? Sabe assim, tipo, o feito é melhor do que o perfeito, e vai, bora, faz. E porque aí também você não fica considerando o que o outro vai achar, o que o outro pensou. Eu estou fazendo por mim, né? O É, que vier com isso, não vou me deixar influenciar, porque senão não faz, fica esperando o perfeito. E não vai fazer nunca, porque humano, pelo menos que eu saiba. é. E é muito interessante. Eu escutei uma palestra do Clóvis de Barros essa semana, e ele fala exatamente sobre isso. Que o ser humano ele vive em função de momentos que vão chegar. Ai, quando isso acontecer, minha vida vai mudar. Quando eu comprar aquele carro, eu vou ser mais feliz. E não é assim. E aí que a gente entra na questão da simplicidade, né? Que na verdade não é o carro de 100 mil reais que vai te fazer feliz, mas são momentos. Momentos com a família, momentos com os amigos, momentos com você. É. E é o momento agora, bem vivido, no presente, né? Que vai determinar o daqui a pouco, que é o futuro. É, Então, se eu quero um futuro bacana, se eu assim, né, for privilegiada em vivê-lo, é o agora que vai definir o depois, né? Porque o depois não existe, o que já passou também não, enfim. E a gente só tem esse momento agora. Se a gente for perguntar para mim e para você e para todos que estão aqui, ah, fala aí, nossa, o momento mais êxtase da sua vida. É agora. Não existe. Tudo aquilo que a gente já passou, que a gente viveu, a gente não pega. E tudo que está por vir, menos ainda, porque quem falou, né, que daqui a pouco existirá. Então é o é. presente, bem vivido, né? Estar presente no presente. O Luiz Fernando está aqui, eu não sei se você lembra dele. Ele está falando que lembra de você do círculo. Cara, de Ele rosto. tocava uma flauta, tocava. É que você era bem menininha na época, né? Mas ele diz que lembra de você de lá. Da época da Yashi. Que era Ai, aqui na não vou esquina da lembrar. minha casa. Não vai Ai, lembrar, não vou né? lembrar. É, Desculpa, se eu você ver o era rosto, bem. talvez eu lembre. Mas ele lembra e ok. Mila, fala para mim, esse projeto eu sabia disso, né? É para isso, assim, que a sua história hoje possa ficar, né, gravada e seja lá quem for, quando for, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. E se a pessoa estiver na mesma sincronia, né, que ela possa ouvir, nossa, aquilo para mim virou uma chave, despertou algo, né? Então me conta assim, de quando eu te fiz o convite até hoje, o que que passou, como que é, ou de repente não passou nada? Primeiro eu fiquei, ué, por que a Eva tá me chamando? Tipo, o que que eu vou acrescentar? Eu sou uma estudante, eu só estudo. Tipo, não. Tipo, porque se você vê as outras lives, assim, são pessoas formadas, pessoas que fazem trabalhos com outras pessoas, e você fala, meu.
Eu sou uma estudante. E eu sou muito tímida, né? Então, nossa, eu tava muito nervosa. Esses 3 últimos dias, assim, eu tava numa ansiedade, assim, que eu não sei nem explicar. E acho que o que eu pensei nessa questão de simplicidade mesmo são os momentos, assim. Como eu disse, eu valorizo muito pessoas, relações. E então acho que são esses momentos, assim, em momentos que eu tive muita noção de que é essa simplicidade foi ano passado, no cursinho, né? Porque eu cheguei no cursinho achando que era um ambiente hostil, que ninguém era amigo de ninguém. E eu tirei amizades que eu quero levar para minha vida inteira. Pessoas que tornaram o meu ano muito mais leve. E você acha que fazendo pouco, assim, a gente fazer uma pausinha de meia hora, 1 hora, e rir junto, comer uma pipoca, sabe? De às vezes você tá estudando ali, a pessoa dá um te cutucar e você ri. Eu acho que isso é a simplicidade, sabe? São esses momentos que a gente tem que valorizar, sabe? Esse tipo de gente que traz a gente pra cima, porque a gente vive num mundo onde tudo é muito pra fora, tudo é muito pro outro e tudo é pouco pra gente. Então, tipo, escolher estar com pessoas que compartilhem do mesmo sentimento, que te queiram te colocar pra cima e que também tenham uma vibe pra cima, sabe? Isso faz toda a diferença. E às vezes a gente nem dá valor. Tipo, ai, meu amigo há 30 anos, só meu amigo, mas na verdade o quanto ele já, quantos momentos de felicidade ele não te proporcionou, sabe? Todos esses anos. Ai, que lindeza, gente do céu! Maravilhosa. O povo está te elogiando até aqui, dizendo que você passou muita coisa boa, enfim, maravilhosa, mestra, e você deve estar lendo aí, né? Mais ou Que menos, eu não maravilha. consigo falar e Tá, ler ao mesmo não, tempo. tudo bem. É, então, quando você fala, né? Nossa, eu fiquei muito, esses 3 dias, né? Ansiosa, sei lá o termo que você usou, enfim. O que que mais pegou para você? Eu sou uma pessoa, infelizmente, que me importa muito com o que os outros pensam. E eu tento mudar muito isso, porque é uma questão de infância, de sempre ser comparada, que eu já venho trabalhando, mas que a gente sabe que transformações não acontecem do dia para a noite. E esse meu lado, não são muitas pessoas que conhecem. Esse meu Que lado. lado? Esse meu lado rose, assim, meu lado mais natural, meu lado gratidão. Não é uma coisa que eu exponho muito, assim, sabe? Se a pessoa precisa, mas não é uma coisa que eu gosto de ficar mostrando, sabe? Tipo, quando precisa, eu vou lá e dou, falo o que eu acho que eu tenho, que eu sinto de falar. E aí eu fiquei pensando, né? Ai, meu Deus, quem vai querer assistir uma menina, uma criança? E, tipo, eu vou falar, e as pessoas, o que as pessoas vão pensar, sabe? Passa, e se ninguém assistir, fica tudo isso rodando na minha cabeça e ao mesmo tempo eu respirando e pensando, Mila, me autocobrando de não pensar no que os outros vão pensar. Mila, não pensa no que os outros vão pensar. E pensando no que, sabe? Aí fica essa disputa, assim, mental. E acho que foi isso que pegou, assim, sabe? De não saber o que falar, de travar. Acho que foi esse embate na minha cabeça, assim. Tá. E agora que a gente já está praticamente terminando, qual que é a sensação? É bom, assim, passou muito rápido. É leve, né? Não Tipo, é? falar. Eu ainda É fico leve. nervosa, mas, tipo, eu fico nervosa de falar, assim, pras pessoas. Mas é um papo gostoso, assim, tipo, de realmente quem eu sou, sabe? De poder abrir pras pessoas. É. E Mila, a beleza desse projeto é isso, é que a sua história só você sabe contar, com empoderamento, né? E mais ninguém vai poder falar disso, né? Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua avó, nem sua irmã, porque é sua. Então é aí que está a beleza, é aí que está a riqueza desse projeto, né? Você não é a primeira, quando eu convido as pessoas, nossa, mas eu não tenho nada para falar, né? E aí chega aqui, a gente vê uma pessoa mais linda do que a outra, porque
é graças a essa entrega, sabe? De tirar a máscara. Você viu quanta coisa linda que a gente pôde acessar aqui entre nós, né? E quanta E, cura para tanta, mim também, e porque tantas coisas que acho que as pessoas têm medo de falar, né? Vergonha de falar. então, Insegurança. Ai, tenho que esconder. Não, sabe? Eu acho que a gente verdade. vive num mundo onde todo mundo quer esconder tudo, quando na verdade seria muito melhor se todo mundo se libertasse, sabe? Falasse o que realmente pensa, o que realmente sente. E eu concordo com você. O mais belo das pessoas é quando elas são elas mesmas, assim. Eu concordo. Sem máscara, sabe, Mila? Do jeito que nós estamos aqui, assim, né? Pura, É o que você assim, se falou no entregando, começo. enfim. A beleza da vulnerabilidade. Isso. E eu sinto assim, né, que aqui também fica um convite para você, né, do que você está vivendo agora, né, nesse se jogar, nesse dizer esse sim, e você fala, ai, foi tão rápido, tal. Levar isso, né, quando você for fazer suas provas lá, seus testes, seus vestibulares, quando você estiver na pressão, né? Chama essa Mila, sabe? Linda, maravilhosa, mestra, poderosa, enfim, né? Chama ela e diz: olha, a conversa é com a gente aqui, né? Todo o restante é só para nos distrair, né? É, Vamos ficar no que é nosso, né? Porque dentro desse trabalho que eu faço, estudo, né, de acesso à consciência, o medo, esses sentimentos que a gente tem de, não vou, sei lá o que o outro vai pensar, são só implantes distratores para nos tirar do que é o nosso essencial. E é verdade. aqui o chamado é: vem para o essencial, vem trazer sua beleza, assim como você. Linda. Ah, eu fiquei muito feliz mesmo. E. Ah, você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito e que você só me trouxe coisas boas, assim, né? Tanto naquele dia na constelação, que, nossa, foi, assim, uma coisa surreal pra Você me mim. representou, né? É É, isso, nesse dia? isso, e aí o significado de tudo aquilo, assim, pra mim foi muito. Foi o início de uma transformação, sabe? Foi aquela força que eu precisava pra ver Uau. o quanto eu sou grande, quanta gente é grande. E, nossa, você me chamar assim, sei lá, dá um. É gratificante. Linda. É porque eu me vejo em você, né? E eu sou você daqui muitos anos, pra você contar a sua história, já como doutora e tudo mais, e todas as pessoas que passaram pelas suas mãos e foram curadas, né? Então, eu sou essa representação sua. Se eu Por isso tivesse que a dá liga entre sabedoria, nós. ou metade dessa sabedoria já tá bom. Gente, você com 18 anos já tem toda essa sabedoria. Quisera eu ter acessado isso aos meus 18 anos, amada. É muito grande o que tem aí para você. E eu vejo tudo isso assim, maravilhoso, né? E você, né? Vocês mais novinhas são essas nossas, assim, sabe? Frutos que vão, sementes que a gente planta, que vocês vão fazer o melhor com a vida do que a gente conseguiu fazer, né? Então vão, façam, né? Nós acreditamos em vocês, bora! É mais ou menos assim, pelo menos é o que eu sinto daqui. Tá bom? A nossa juventude é muito poderosa, né? A gente tá vendo. Maravilhosa. Vou pedir para você se despedir, porque daqui a pouco cai, né? Tá, eu queria primeiro te agradecer pela oportunidade, né, de mais uma superação dentre tantas. Uau. Queria agradecer para todos os meus amigos que vieram assistir, que eu mandei para eles, que é algo que acho que muitos deles não têm contato e eles estiveram abertos para virem ouvir você, me ouvir. Todo mundo que veio, eu vi assim de relance umas pessoas, vi que vieram, não sei se ainda estão aí, uma parte da família do Lucas. Fico muito feliz de saber que vocês Que estão comigo.